Olá, terceira série. Hoje nós vamos dar início à nossa 18ª aula de Química e início às aulas do segundo semestre, ok? Então hoje nós vamos estudar dois temas, que é o conceito de isomeria. Então nós vamos apenas introduzir alguns slides sobre o que é a isomeria. E vamos iniciar falando sobre os tipos de isomeria, vendo a isomeria constitucional ou também conhecida como isomeria plana. Então vamos ver um pouquinho sobre os conceitos relacionados aos estudos de isomeria, tá? Alguns trechos do livro didático. Ao longo do estudo de química orgânica, já podemos ver exemplos de compostos que apresentam a mesma composição química, mas possuem fórmulas estruturais diferentes. Então o livro dá exemplo do propeno e do ciclopropano. Deixa eu só acrescentar um ponteiro aqui para verificarmos. Então olha aqui, vamos analisar. O propeno ele tem 1, 2, 3 carbonos e vai ter 2 hidrogênios, mais 1, 3, mais 3, mais 3, 6 hidrogênios. Então ele vai ter 3 carbonos e 6 hidrogênios. O ciclopropano ele também tem a mesma quantidade, se vocês analisarem. 3 carbonos e cada carbono tem 2 hidrogênios. Então 2 vezes 3, né? 2 aqui, 2 ali, 2 ali, 6 hidrogênios. Então, os dois eles possuem a mesma fórmula molecular. Então, por isso que eu venho trabalhando com vocês, dizendo que aqui na terceira série é muito mais complicado utilizar a fórmula molecular. Nós precisamos mostrar a fórmula estrutural, porque compostos diferentes eles podem ter a mesma fórmula molecular. Então, por isso que aqui nós trabalhamos a fórmula estrutural, tá? Então, aqui como exemplo, o propeno. E o outro exemplo, ciclopropano. Compostos diferentes que possuem a mesma constituição. 3 carbonos, 6 hidrogênios. Então, um aparato histórico sobre a isomeria, tá? Então, os primeiros isômeros, eles foram verificados em substâncias inorgânicas. Então, para quem não lembra, as substâncias inorgânicas são as substâncias extraídas dos minerais. Tá? Então, o primeiro verificado foi o fulminato de prata, com a fórmula AgCNO, e o cianato de prata, que é o AgNCO. Então, a mudança só é aqui no meio, né? O N por C, aqui está o C e o N. A mudança só é essa ordem. Não se conhecia o fenômeno de isomeria, mas o químico Gay-Lussac já imaginava que, para explicar as diferentes propriedades dessas duas substâncias, deveria supor outro modo de combinação entre os átomos. Então, a primeira ideia sobre a isomeria foi do químico Gay-Lussac. Então, ele imaginou que a mudança, já que os dois eram compostos diferentes, as mudanças estavam na combinação, ou seja, na ligação. Como que a ligação, a fórmula estrutural está disponível. Tá? E nessa mesma década da ideia de Gay-Lussac, verificou-se a isomeria entre a ureia e o cianato de amônio, que nós já vimos logo nas primeiras aulas de química orgânica, né? Que o cianato de amônio é um composto inorgânico e a ureia é um composto orgânico. Então a isomeria também existe entre o inorgânico e o orgânico, tá? Os tipos de isomeria que nós iremos estudar aqui na terceira série são as isomerias aplicadas à química orgânica. O que quer dizer? Que também existem isomerias aplicadas à química inorgânica, tá? A química orgânica ela possui vários tipos de isomeria, mas nós só vamos estudar algumas. Então vamos estudar a isomeria constitucional ou plana e a isomeria espacial, ou também conhecida como a estereoisomeria. A isomeria constitucional ou plana, ela é subdividida em isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função e isomeria de compensação. Então, na aula de hoje, nós vamos ver esses 4 tipos de isomeria, que são relacionadas à isomeria constitucional ou plana, ok? Além da constitucional, como eu disse, nós temos a isomeria espacial ou estereoisomeria, que é subdividida em isomeria cis e trans,
e isomeria óptica. Essa outra isomeria, isomeria espacial ou estereoisomeria, nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, hoje nós iremos focar na isomeria constitucional ou plana. Então, olha o que o livro didático nos diz. Quando dois isômeros podem ser diferenciados por meio de suas fórmulas estruturais, dizemos que são isômeros constitucionais ou planos. O que quer dizer? Que você, olhando para as duas fórmulas, vocês vão ver que as fórmulas são diferentes. Ok? Esse tipo de isomeria é dividido em grupos menores, como isomeria de cadeia, de posição, de função e de compensação. Então, nós vamos estudar de um por um para entendermos mais fácil, tá? Começando com a isomeria de cadeia. O que o livro nos diz? Quando dois isômeros pertencem, olha aqui, informação importante, mesma função orgânica, mas apresentam diferenças na cadeia carbônica, eles são considerados isômeros de cadeia. Deixa eu pegar aqui o outro ponteiro. Então, vamos ver o caso do butano. Ele possui 4 carbonos e 10 hidrogênios. Ó, ligação simples, um hidrocarboneto. Então, por que ele é um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. O metilpropano também tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, certo? Ele também é um hidrocarboneto, mas qual a diferença de um para o outro? O da esquerda ele é uma cadeia normal, é uma cadeia sem ramificação, só está a cadeia principal. Já esse outro do lado, ele é uma cadeia ramificada. A cadeia principal tem 3 carbonos e o outro está como uma ramificação, certo? Gente, para quem não entendeu ainda e está prestando atenção, mas não levou isso em consideração, os isômeros eles são compostos diferentes, tá? Eles só possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferentes. O da esquerda é o butano. Então, as características do butano são uma, tá? Relacionado ao butano. O da direita é o metilpropano. Não é porque eles são isômeros que eles são iguais. Não, eles são totalmente diferentes. O butano faz uma coisa, o metilpropano faz outra. Tá bom? São propriedades diferentes. Então, os dois são hidrocarbonetos, a diferença está no tipo de cadeia. Um é cadeia normal, outro é cadeia ramificada. Por isso que o nome é isomeria de cadeia, tá, gente? O outro exemplo, nós temos aqui ó, o pente-1-eno, ele tem 5 carbonos e 10 hidrogênios. E o ciclopropano também vai ter 5 carbono e 10 hidrogênios. Os dois são hidrocarbonetos. A diferença está na cadeia. O da esquerda é uma cadeia aberta, enquanto o da direita é uma cadeia fechada ou uma cadeia cíclica. Certo? Então, o tipo de cadeia vai influenciar. Mesma função, cadeias diferenciadas. Outro tipo é a isomeria de posição. Nesse caso, os isômeros pertencem à mesma função orgânica e a cadeia principal apresenta o mesmo número de átomos de carbono. Os isômeros de posição diferem entre si na posição de insaturações ou de grupos de átomos, que é as ramificações ou grupos funcionais ligados à cadeia principal. Como assim? Vamos ver o exemplo aqui da movimentação, da posição de uma ramificação. Então, nós temos aqui o 2,3 de metilbutano e o 2,2 de metilbutano. Se vocês verificarem, essa ramificação aqui está na cadeia 3. E aqui, a ramificação está na cadeia 2. Então, o que mudou? Mudou a posição da ramificação. Um está na cadeia 3, outro está na cadeia 2. Ok? Aqui nós temos embaixo o but1-ino e do lado nós temos o but2-ino. O que mudou? A posição da insaturação. Então aqui a ligação tripla está entre o 1 e o 2. E aqui a ligação tripla está entre o 2 e o 3. Então apenas essa mudança na insaturação, na posição dela, tornou os compostos diferentes. Ok? O próximo exemplo é a isomeria de função. Então, aqui cuidado, que nesse caso, os grupos funcionais vão ser grupos funcionais diferentes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o fenilmetanol. Então, o fenilmetanol, ele é um álcool. Ele tem 7 carbonos, 8 hidrogênio e 1 oxigênio.
E aqui do lado nós temos o 2-metilfenol, que também tem 7 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que ele não é um álcool, ele é um fenol. Então, como mudou a função, um é um álcool, outro é um fenol, trata-se de uma isomeria de função. Também pode acontecer com o etanol e o metoximetano. O etanol ele é um álcool e o metoximetano é um éter. Então, o grupo funcional é diferente, ok? Os dois têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza? Continuando na isomeria de função, o livro nos dá mais exemplos. O propanal com a propanona. O propanal é um aldeído e a propanona é uma cetona. Se vocês verificarem, todos têm 3 carbonos, todos têm 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Certo? E, por último, se eu não me engano, nós temos o ácido propanóico, que é um ácido carboxílico, e o metanoato de etila, que é um éster. Todos têm 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, a diferença deles está no grupo funcional, na função. Ok? Aí tem uma informação aqui embaixo, no livro de vocês, sobre a isomeria de função. Há um caso de isomeria funcional que costuma ser estudado à parte, a tautomeria. Então, qual a diferença da tautomeria? É uma situação em que ocorre equilíbrio entre os isômeros funcionais, denominados tautômeros. Então, o que é um equilíbrio? Para quem não lembra lá da segunda série, o equilíbrio é uma reação reversível. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos uma cetona no lado esquerdo e um enol do lado direito. O equilíbrio, nós vamos ter a cetona que vai se transformar no enol, mas, ao mesmo tempo, esse enol vai voltar a ser cetona, na mesma velocidade. Tá? Então, isso é um assunto lá da segunda série, os equilíbrios químicos. Vocês devem lembrar no ano passado. Outro exemplo que pode acontecer tautomeria é de um aldeído com um enol, onde o aldeído aqui da esquerda vai se transformar no enol da direita e, ao mesmo tempo, o enol da direita vai se transformar no aldeído da esquerda. Certo? Uma reação reversível. E, no caso da tautomeria, cada um deles é chamado tautômero. Então, tem esse tautômero aqui que é um aldeído e tenho esse tautômero que é um enol. Ok? E para completar, nós temos a isomeria de compensação. Vamos verificar o que diz. Para que 2 isômeros sejam classificados como isômero de compensação, é necessário que ambos pertençam à mesma função orgânica, que a cadeia carbônica seja heterogênea, ou seja, tenha um átomo no meio, e que nela o heteroátomo possa ocupar diferentes posições. Então, de compensação, quem vai mudar de posição é o heteroátomo. Então, vamos verificar aqui o exemplo que o livro nos dá. Metoxipropano, então o oxigênio está bem aqui, ó. Ele separa a cadeia em 2. Lado esquerdo tem 1 carbono e lado esquerdo tem 3. E temos o etoxietano. Ele também é um éter. Olha aqui o oxigênio. Em vez de 1 e 3 de um lado, eu tenho 2 de um lado, 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Então, esse é o isômero de compensação, tá? Quem vai modificar sua posição é o heteroátomo. No exemplo do éter, vai ser o oxigênio. Aí o livro nos diz que pode acontecer também em ésteres, em aminas, só não nas aminas primárias, tá? E também em tioéteres. Beleza? Então, por enquanto, nós vamos ficar com esses exemplos de isômeros, tá? Próxima aula iremos verificar outras formas de isômeros. Até mais!